Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Senhor, estamos diante, Senhor Deus, do Teu trono de graça, para recebermos, ó Senhor, graça, misericórdia e verdade. Por isso, Senhor, nesse momento queremos pedir, ó Pai, que o Senhor fale ao coração da sua igreja, que o Senhor esteja, Senhor Deus, abrindo os nossos olhos para a revelação de Cristo, da pessoa de Cristo, Senhor Deus, no Evangelho de Marcos e em toda a sua Escritura. Que o Senhor possa nesse momento, Pai, fazer com que todas as nossas atenções, o nosso coração se voltem unicamente para a palavra que está sendo trazida. E que Teu Espírito Santo, Pai, esteja nos socorrendo, Senhor Deus, nos dando, Senhor, entendimento, abrindo a nossa mente, iluminando o nosso entendimento, Senhor Deus, nos dando, Senhor Deus, graça ao falar, ó Pai, para que a Tua palavra, Senhor, alcance, Senhor Deus, o objetivo desejado, Teu objetivo no coração de cada um aqui, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, ó Pai, te pedimos. E nesse momento queremos ouvir a Tua voz. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 6. E agora nós vamos ler os versos 45 a 52. Marcos capítulo 6, verso 45 a 52. Diz assim a palavra do Senhor: Logo a seguir compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Não tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com ele, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Uma coisa que eu gostaria de lembrar aos irmãos, antes da nossa exposição, é que o propósito do livro de Marcos é revelar Jesus como Filho de Deus. Como o Deus unigênito, como Cristo, o Messias, o ungido de Deus, aquele que viria e estabeleceria todas as coisas, salvaria o seu povo dos seus pecados. E no desenvolvimento do Evangelho de Marcos, a maneira como esses eventos na vida de Jesus são colocados, ele tem um propósito, e o propósito primeiro é esse: mostrar aos leitores dessa carta, desse Evangelho, quem era Jesus, quem era a pessoa de Cristo, aquele homem que andou ali por 3 anos com seu ministério ali naquela região, na Palestina. Qual era a sua obra e qual era o objetivo dele, e deixar isso bem claro aos leitores desse Evangelho. Perceba aqui que, não sei se a sua Bíblia tem essa indicação, essa mesma passagem se encontra em Mateus, João e temos aqui em Marcos. E cada passagem, você percebe que ela é escrita da mesma forma, mas umas apresentam os detalhes que outras não apresentam, principalmente por causa do objetivo daquele que está escrevendo, ou seja, o que ele está querendo apontar na vida e no ministério do Senhor Jesus. Por isso que nós vemos algumas coisas que aparecem num relato e outras não aparecem, porque o objetivo de cada um com aquela história, com aquele evento na vida do Senhor Jesus, tinha um alvo específico. E aqui nós vamos perceber que é um evento, um acontecimento logo após a multiplicação dos pães. Esse evento aqui, registrado em Marcos, ele se dá imediatamente após os milagres dos pães. E é interessante, a primeira coisa que nós percebemos aqui, bastante interessante para nós, é que Jesus força
os seus discípulos a saírem do local onde estavam. O verso 45 vai dizer assim: logo a seguir compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Apesar do relato de Marcos aqui não deixar claro por que o Senhor Jesus força os seus discípulos a saírem rapidamente para o mar, e essa expressão aí, compelida, a ideia de força, obrigar, empurrar, o Evangelho de João nos dá uma indicação porque a pressa de Jesus em mandar embora os seus discípulos, lá no capítulo 6 de João, nos versos 14 e 15, que fala do mesmo evento, do mesmo acontecimento, diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, que Jesus estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Essa pressa se justificava pela intenção da multidão de proclamá-lo rei. Alguns comentaristas entendem que essa pressa se dava porque Jesus sabia das expectativas messiânicas erradas que seus discípulos ainda alimentavam. E por isso eles poderiam ser influenciados pelo clamor da multidão. Eles ainda estavam suscetíveis a esse contágio messiânico da multidão. Parece que pela narrativa, os discípulos do Senhor Jesus estavam até relutantes de sair dali. Por isso o Senhor insiste e manda-os embora, para que ele pudesse dispersar a multidão pacificamente e, portanto, evitar qualquer motivação revolucionária messiânica. Percebam que no contexto dessa narrativa, os discípulos ainda não compreendiam de todo a Cristo. Lá no verso 52 ele diz assim: porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Aí a narrativa continua e diz que o Senhor Jesus subiu ao monte para orar, e apesar de apresentar alguns elementos que vão apontar para a divindade de Cristo aqui, eu quero trazer alguns ensinamentos que nós vamos perceber aqui a respeito da pessoa de Cristo, e as coisas que estão ao seu redor periféricas. E a primeira é essa que nós vemos aqui no verso 46: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Depois, Jesus, após despedir a multidão, ele retira-se para o monte a fim de orar. James Edward, um comentarista do Novo Testamento, do Evangelho de Marcos, ele comenta que no Evangelho de Marcos há 3 menções apenas em que Jesus está orando, e todas elas são acompanhadas de uma decisão formativa ou uma crise. Pela leitura que nós temos dos evangelhos, é claro nos evangelhos que Jesus era um homem de oração, até mesmo para nos mostrar a sua total dependência de Deus. Mas como nós falamos anteriormente, os evangelhos são escritos com um propósito. Então Marcos, ele relata só 3 momentos na vida do Senhor Jesus em que ele ora. Nós vamos ver nos outros evangelhos outros momentos mostrando claramente que a oração era algo muito constante na vida do Senhor Jesus. E aqui ela cumpre um propósito. E eu gostaria de ressaltar aqui, em especial, essa necessidade que Jesus tinha de orar a Deus em sua privacidade, solitariamente. Um livro escrito por R.E. Spear, Os Princípios de Jesus aplicados a algumas questões de hoje, esse é o nome do livro, indica que o propósito da vida de Cristo na terra foi, em parte, para trocar o legalismo pelo espírito de uma vida verdadeira, substituir a prescrição pelo princípio. E a oração pertence a essa essência desta vida verdadeira. Esse mesmo autor diz que a oração era a própria respiração de Cristo. E ele cita em seu livro as orações proferidas por Cristo, como, por exemplo, aquela oração altruísta que se preocupa com o outro quando Jesus ora por Pedro para que a sua fé não desfaleça. Também ele menciona a oração perdoadora. Perceba como esse comportamento permeava a vida de Cristo. Menciona a oração perdoadora quando na cruz ele pede por aqueles que não sabiam o que estavam fazendo ao crucificá-lo.
Ou ainda aquela oração intensa de Jesus, quando ali no Getsêmani, com a sua alma angustiada diante do seu sacrifício e morte, ele pede ao Senhor que passe, se possível passe aquele cálice, e naquele momento o suor dele se tornou em gotas de sangue. E aqui não há nenhum milagre nisso. Certa vez eu estava lendo um livro que trata sobre essas questões de medicina, e diz que em certas situações de grande aperto, de grande angústia, de grande agonia, o nosso suor, o suor do homem, pode se tornar como gotas de sangue. Eu não vou aqui trazer os detalhes disso, que não é o momento para isso, mas achei muito interessante, porque isso mostrava a agonia, a aflição do Senhor Jesus naquele momento. E ele, naquele momento, ele ora ao Senhor diante de Deus com uma oração intensa. Ou também aquela oração que demonstrava a submissão ao Pai, como nós vemos lá em Mateus capítulo 26, verso 39, 53, 54, quando o Senhor diante de Pilatos, dizendo que poderia rogar ao Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos, mas ele não faria isso porque essa não era a vontade de Deus. Agora, se ele tinha, como Cristo, ele sendo Cristo, tinha necessidade de orar, quanto mais nós. E esse é um exemplo que ele nos deu para seguirmos também na nossa vida cristã. Não só nos motivos de oração que nós mostramos aqui, da submissão, do perdão e de outras coisas mais, mas também do hábito e do comportamento de orar. Matt Ray, ele faz o seguinte comentário a respeito disso. Ele diz assim: ele orava, embora ele tivesse um trabalho de pregação tão grande em suas mãos, ainda assim ele estava sempre em oração. Ele orava frequentemente e por muito tempo, o que é um estímulo para que confiemos na intercessão que ele faz por nós à direita do Pai, uma intercessão constante. Ele foi orar sozinho, embora o Senhor Jesus não precisasse se retirar para evitar a distração ou a ostentação, ainda assim, para nos dar o exemplo e para nos estimular nas nossas conversas particulares com Deus. Ele orava sozinho. Por falta de um quarto ou de um aposento particular, ele subiu ao monte para orar. Um homem bom nunca está sozinho quando a sós com Deus. Momentos cruciais na vida do Senhor Jesus, ele se colocava em oração, mas não só nesses momentos. E nós precisamos entender que a nossa vida deve ser vivida na comunhão com Deus, por meio da oração. Uma vida de oração significa que o diálogo que temos com o Senhor em oração deve ser constante. Devemos andar em espírito, ou seja, andar em espírito de adoração, mas também devemos reservar momentos íntimos de oração ao Pai, seguindo o exemplo de Cristo. Quando nós não temos o hábito da oração, o perigo que corremos é ficarmos alienados da vida com Deus, porque nós estamos mostrando que estamos vivendo no peito e na raça, e não na dependência total dele. E se existe alguma pessoa nesse mundo que poderia viver sem a dependência de Deus, se eu acho que fosse possível, esse seria Cristo. Mas era impossível a ele viver fora dessa dependência. Ele, como filho de Deus, era completamente dependente do Pai. Se ele era assim, sendo Deus, o que nós esperamos para nos colocarmos diante de Deus em tudo, em oração? Às vezes nós temos uma visão errada da oração e achamos que orar é só ter aquele momento em particular, como nós vemos aqui com o Senhor Jesus. Ele sai em determinado momento para orar sozinho, sem os seus discípulos, solitariamente. Mas uma vida de oração é uma vida também em que
estamos andando todo o tempo em espírito, ou seja, estamos andando em todo o tempo em oração. Tudo aquilo que nós fazemos, a forma como vivemos, devemos nos lembrar em todos os momentos da nossa vida que o Senhor está presente. E precisamos levar o nosso pensamento a Ele constantemente no nosso dia a dia. E é muito importante para nós, porque isso vai desembocar numa vida também solitária de oração. Às vezes você precisa entrar no seu quarto, por vezes você precisa entrar no seu quarto, num lugar reservado, e orar diante do Senhor. O Senhor Jesus fazia isso nos momentos de crise, momentos em que Ele sabia que ia passar por uma situação difícil, como uma das piores situações na sua vida, que foi ali, na cruz do Calvário. Em outras situações também, Ele parava para tanto antes quanto depois. E nós precisamos aprender isso. A nossa vida deve representar essa completa dependência de Deus, e essa dependência se manifesta por meio das nossas orações. No verso 47, perceba aqui que o foco agora da narrativa muda de Jesus para os discípulos. Diz assim: ao cair da tarde, estava no barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Perceba aqui, o foco muda de Jesus para os discípulos. O barco está no meio do mar e Jesus está sozinho na terra. O Evangelho de João diz que os discípulos tinham navegado cerca de 4 a 5 quilômetros, estando na metade do caminho em direção aonde eles deveriam aportar. Eles estavam literalmente no meio do mar da Galileia. João capítulo 6, verso 17 vai dizer assim: e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com ele. Então, ao cair da tarde, começa a soprar um vento forte, oriental, muito conhecido naquela região e comum como charquia, que começa em geral no início da noite. E esse era um bom motivo para a preocupação daqueles pescadores experientes. Eles conheciam aquele mar. E aqui a Escritura vai dizer que eles estavam remando com grande dificuldade, mostrando assim que a força do vento, das ondas que se formavam, estavam lutando contra eles. E Jesus vê a aflição dos discípulos e vai ao encontro deles. E a Escritura nos diz que Ele vai ao encontro deles no meio da madrugada, na 4ª vigília da noite, que corresponde ao período de 3 a 6 horas da manhã. E apesar de toda aquela escuridão, Jesus vê os seus discípulos remando com grande aflição. E o que Ele faz? Ele vai socorrê-los. E aqui nós podemos entender claramente que Jesus olha os seus discípulos com a mesma compaixão com a qual Ele olhou anteriormente para aquela multidão, quando diz que Ele se compadece daquela multidão porque eram ovelhas que não tinham pastor. O que nós estamos vendo aqui nesse evento? E é muito interessante porque esse evento é extremamente marcante aqui nessa narrativa. O que nós estamos vendo aqui é Jesus semelhante a Yahvé no Antigo Testamento, vindo libertar o seu povo necessitado. E a sua libertação torna-se uma autorrevelação. Deus, quando vai libertar o seu povo do Egito, Ele, por meio dessa libertação, Ele se revela. Ele revela o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Ele revela quem é ao seu povo. E aqui nós estamos vendo a mesma coisa. Jesus vem andando sobre o mar. E esse evento vai revelar quem realmente Jesus é, apontando para Yahvé no Antigo Testamento, para o Deus no Velho Testamento. A peça central aqui é essa descrição que Marcos faz quando ele diz: andando por sobre o mar, a ponto de passar por eles. E por que isso
aponta para Yahvé. Porque no Antigo Testamento, Yahvé, Deus é descrito como andando sobre o mar. E só Deus pode andar sobre as águas. Abra Jó, capítulo 8, capítulo 9, do verso 8 a 11. Vejam o que a Escritura vai dizer. E aqui Jó está declarando quem é Deus, diferenciando ele do homem. Veja o que vai dizer: quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? Quem fez a Ursa, o Órion, o sete estrelo e as recâmaras do sul? Quem fez grandes coisas que não se podem esquadrinhar? E maravilhas tais que não se podem contar? Eis que ele passa por mim e não vejo, segue perante mim e não percebo. Ainda em Jó, no capítulo 38, verso 16, quando o Senhor está ali mostrando a Jó quem ele é, para discutir, para questionar os propósitos de Deus, aí ele diz assim, Jó 38, 16: acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo abismo? Lá no Salmo 77, verso 16, também temos uma menção a Deus andando por sobre o mar, quando diz assim: viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. E o último texto que eu gostaria que os irmãos procurassem, que se encontra em Isaías 43, 16, que diz assim: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. O Deus do Velho Testamento, Javé, ele é descrito como aquele que anda sobre o mar. E se nós voltarmos para Jó, capítulo 9, verso 8, a expressão que ele usa aqui é semelhante à que Marcos usa nessa narrativa, andando por sobre o mar. James Edward faz um comentário interessante a respeito disso. Ele diz assim: a citação de Jó resume uma passagem que começa em Jó capítulo 9, verso 1, recontar a separação aterradora entre Deus e a humanidade. Deus pode fazer o que a humanidade não pode, e não pode jamais conceber fazer. Sua sabedoria está além de qualquer comparação, e ele move montanhas, sacode a terra, escurece o sol, ordena o céu com esplendor, anda sobre as ondas do mar. Esse Deus não pode ser concebido em categorias humanas, e qualquer explicação natural de seus atos é tola e sem sentido. E por que ele fala isso? Porque muitas pessoas tentam explicar os milagres de Deus, em especial os milagres de Jesus na Bíblia, de forma a não reconhecer Jesus, Deus agindo maravilhosamente, de forma extraordinária, ou seja, fora das regras naturais. O Deus descrito por Jó, diz ele, é totalmente Deus, totalmente outro, e jamais pode ser confundido com seres humanos. Veja o que Marcos, em sua narrativa, quer mostrar: que Jesus tem o mesmo poder de Yahvé, pois ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Emanuel, que é o Deus conosco. A glória de Deus se revela em Jesus literalmente. Deus realiza milagres que não se pode prescrutar, milagres incontáveis. Esses mesmos milagres são vistos, feitos pela mão de Cristo. E Jesus, ao andar sobre as águas na direção dos discípulos, anda onde só Deus pode andar. Perceba, queridos, que esse aqui é um fato a mais a respeito de Cristo. Essa atitude de andar sobre as águas no mar é a mesma como aquela que aconteceu com o perdão dos pecados. Ele perdoando os pecados e as pessoas ao redor questionando quem é ele para perdoar pecados, porque só quem perdoa pecados é Deus. Com o seu poder sobre a natureza, acalmando a tempestade, em Marcos capítulo 4, verso 39. E aqui nós vemos, diante dos nossos olhos, Marcos identifica Jesus de forma inequívoca com o Javé, o Deus do Antigo Testamento. E essa imagem aqui é reforçada quando Jesus diz: coragem, sou eu.
E essa é uma afirmação idêntica à forma como Deus se revela a Moisés no Velho Testamento, lá em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando diz assim, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim direis aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Assim sendo, queridos, Jesus não só anda no local onde Deus anda, só pode andar, mas também assume o seu nome. Para nós pode não ficar muito claro essa associação que se faz da descrição de Jesus, de ter a intenção de passar por eles como uma autorrevelação de Deus. Nós vamos falar isso mais adiante. Mas todas as vezes que Deus queria se revelar a alguém, mostrar a sua glória a alguém, ele disse que passaria por eles. E essa é a mesma expressão que Marcos usa aqui. Essa expressão no Antigo Testamento está carregada com uma força especial, assinalando uma rara autorrevelação divina. No Monte Sinai, o Senhor transcendente passou por Moisés a fim de revelar o seu nome e sua compaixão. Ele diz assim, lá em Êxodo capítulo 33, verso 19, respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Em Êxodo capítulo 34, versos 5 e 6, ele diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, proclamou o nome do Senhor, e passando o Senhor diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia. Essa é a mesma expressão que foi traduzida aqui por tomar a frente. Literalmente seria passar adiante. E o Senhor, mais uma vez, no Monte Horebe, revela a sua presença para Elias ao passar por ele. Lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 11, ele diz assim: sai e ponte nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois de um vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Marcos está querendo mostrar, com essas expressões usadas em sua narrativa, que Jesus está se revelando aos seus discípulos por meio dos seus atos, que são semelhantes a Javé do Antigo Testamento. James Edward, ele faz o seguinte comentário, ele diz assim: o Deus de Israel majestoso e assombroso, mas não passível de ser conhecido face a face, está agora passando pelos que creem em Jesus de Nazaré. Porque Jesus andando por sobre as águas, até para seus discípulos, é uma revelação da glória que ele compartilha com o Pai e da comunhão que ele estende aos seus seguidores. Mas perceba aqui na narrativa, no verso 50, que quando o Senhor começa a andar por sobre as águas e os discípulos veem aquilo ali, eles ficam com medo. Ele diz assim: pois ficaram aterrados à vista dele, porque pensaram que era um fantasma. O sentido aqui na narrativa é que os discípulos ficaram com bastante medo do que estavam vendo, pois pensaram que era um fantasma. E além da superstição, porque fantasma não existe. E o que é uma superstição? Uma crença sem razão ou base em alguma verdade. Eles se surpreendem de tal forma com Jesus, como se nunca tivessem visto coisa parecida nele. E é interessante que o medo com essas coisas, o medo, por exemplo, que eles tiveram, o pavor que eles tiveram, pensar que era um fantasma, demonstra a fraqueza e a falta de coragem no que se refere à fé em Deus. E apesar disso, a resposta de Jesus é imediata. E de uma forma amigável e afetuosa, ele diz exatamente o que era necessário para abolir o medo que estavam sentindo devido à sua superstição ou sua falsa crença. Ele os incentiva e os acalma os seus temores, dando-lhes a conhecer, dizendo assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus se identifica como aquele que veio para salvá-los, por isso eles não precisavam ter medo.
À luz do Evangelho, à luz do Velho Testamento, melhor dizendo, Jesus está dizendo assim: não temam, eu, Yahvé, estou aqui. E a intenção de Marcos aqui com esse relato é usar essas palavras como indicação da natureza divina do Senhor Jesus. Ele é o Deus encarnado. E é muito interessante lembrar nesse contexto a fala de Agostinho, quando ele diz assim: o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo Testamento está revelado no Novo. Jesus aqui mais uma vez mostra a sua unidade com Deus, mostra a sua divindade. E da mesma forma que Deus garantiu aos patriarcas confiança, que eles não esmorecessem, que eles não tivessem medo, ele garantiu isso a eles. Jesus, do mesmo modo, reflete essa imagem de total poder e segurança na vida dos seus discípulos. Abra Gênesis capítulo 26, verso 24. Veja o que a Escritura vai dizer. O Senhor aparecendo a Abraão, dizendo assim, aos patriarcas, e dizendo assim: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Gênesis 46, verso 3 vai dizer assim: então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Deus garantiu segurança. E essa mesma segurança, essa mesma coragem ou falta de medo, o Senhor estava dando aos seus discípulos, refletindo assim a mesma imagem de Deus, a exata expressão do ser de Deus. E é isso que o escritor de Hebreus vai dizer, que nos últimos dias ele falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Senhor estava garantindo aos seus discípulos essa segurança, a falta de temor ao temer ao Senhor. Matthew Henry faz um comentário interessante a respeito disso. Ele diz assim: nós não conhecemos a Jesus até que ele se agrade em revelar-se a nós. Sou eu, o seu mestre, eu, o seu amigo, eu, o seu redentor e salvador. Sou eu que vim a uma terra problemática e agora um mar tempestuoso para cuidar de vocês. E ele diz, Matthew Henry diz: o conhecimento de Jesus Cristo, assim como ele é em si mesmo e próximo de nós, é suficiente para fazer os discípulos se alegrarem até mesmo em uma tempestade e não temerem mais. Sabe o que a Escritura está nos dizendo? Que se for Jesus que estiver conosco, nós podemos ter bom ânimo, nós não devemos temer, pois os nossos temores se acalmarão rapidamente se os nossos enganos forem corrigidos. Percebam que eles pensavam que era um fantasma, eles estavam numa situação difícil. Aquela tempestade ou o que for, estava fazendo com que eles perdessem a segurança, a sua paz, a sua tranquilidade. Eles estavam olhando o mar e, como homens experientes, sabiam que poderiam morrer naquela situação. E quando diante daquela situação eles veem a Cristo, eles pensam que ele é um fantasma e temem ainda mais. Mas quando eles percebem que é Cristo, a Escritura diz que eles se tranquilizam. Esse é o entendimento que nós temos aqui do texto. Por quê? Porque quando nós sabemos que o Senhor está presente em nossas vidas,
usando a linguagem do texto, quando nós entendemos que o Senhor está no mesmo barco que nós, não precisamos temer. Mas o que se espera de nós também é que tenhamos uma visão correta de quem Ele é. Porque senão seremos como os discípulos, teremos medo, porque estamos achando que Deus é uma coisa, que Cristo é uma coisa, mas Ele é completamente outra. Perceba como a visão a respeito do Senhor Jesus, de Deus nas Escrituras, modifica e muda a maneira como reagimos às circunstâncias do mundo. Isso vai fazer grande diferença. Conhecer a Deus verdadeiramente vai fazer grande diferença na vida do seu povo. E eu não sei se vocês estão lembrados que lá em Mateus capítulo 6, verso 14 em diante, quando falamos ali da morte de João Batista e o contexto que girava em torno daquilo ali, e nós estamos aqui mais uma vez tendo isso reforçado, o quê? Que é essencial para nós conhecer a Cristo como realmente Ele é. Isso vai fazer grande diferença em nossas vidas. Se você é um crente que conhece a Cristo como a Escritura o revela, a confiança nele, o temor a homens, todas essas coisas estarão permeadas diante do Senhor. E em situações que seriam situações extremamente desesperadoras, nós ficaremos tranquilos, porque conhecemos o Deus que nos acompanha. Matthew Henry vai fazer um comentário a respeito disso. Ele vai dizer assim: a presença de Jesus entre nós em um dia tempestuoso é suficiente para nos dar bom ânimo, embora haja nuvens e escuridão ao nosso redor. Ele disse: eu sou eu. Ele não lhes diz quem é ele, não houve oportunidade, eles conheceram a sua voz, assim como a ovelha conhece a voz do seu pastor. E disse: eu sou ele, ou sou eu. Este era o nome de Deus quando ele veio libertar Israel. Também é o nome de Jesus ao vir libertar os seus discípulos. Quando Jesus disse àqueles que vieram para o levar à força: sou eu, eles foram impactados e caíram no chão. Quando ele diz àqueles que vêm para levá-lo pela fé: sou eu, eles são elevados e consolados. Perceba aqui que só quando Jesus se junta aos seus discípulos no barco é que a tempestade ela cessa. E eu me lembro de um cântico muito simples, mas com grande verdade, que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. A tempestade se acalma no momento em que Jesus entra no barco com seus discípulos. Na tempestade anterior, lá em Marcos capítulo 4, verso 35 a 41, ele tinha dado uma ordem, ele repreendeu o vento e a tempestade, e as coisas naquele momento pararam, cessaram. E os discípulos viram assim: quem é este que dá ordem aos elementos da natureza e esses elementos se submetem a ele? Agora ele não fala nada, somente a sua presença faz com que a tempestade se torne em bonança, ou seja, tempo calmo, com vento tranquilo e mar tranquilo. Quem é este que com a sua presença dispersa qualquer elemento da natureza? Veja o comentário de Matthew Henry a respeito disso. Ele diz assim: na tempestade anterior que eles tinham enfrentado, está escrito que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Mas aqui não lemos sobre nenhuma ordem formal, somente que o vento se aquietou de repente. Observe que o nosso Senhor Jesus se certificará de realizar o seu trabalho sempre de maneira eficaz, embora nem sempre com a mesma solenidade e com os mesmos espectadores.
Embora não possamos ler nenhuma ordem dada, ainda assim, se o vento se aquietou e nós passamos a desfrutar o consolo da calmaria, digamos com confiança: isto é porque Cristo está no barco e a sua ordem foi proferida, ou nós a sentimos. Quando formos com Cristo para o céu, o vento cessará imediatamente. Não existem tempestades na região superior. Não se enganem. As tempestades em nossas vidas são vencidas pelo comando divino, mesmo que você não veja, nem ouça a sua voz. É o Senhor que está controlando todas as coisas. E Jesus mostra esse controle porque Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Ele tem esse controle, a Escritura diz que tudo foi criado por meio dEle. Veja o que Isaías 64, verso 4 vai dizer. A palavra do Senhor diz assim: porque desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para que nele espera. Esse trecho de Isaías quer dizer que esperar no Senhor não é algo passivo, mas sim ativo. E o que seria isso? Fazer justiça com alegria, que com efeito é rememorar os caminhos do Senhor. Isaías 56, verso 1 vai dizer assim: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar. Esperar no Senhor não é algo passivo. Sendo assim, esperar pelo Senhor é viver a vida pactual, confiando o futuro às mãos de Deus, por meio de um viver, de uma vida diária que revele que conhecemos os seus caminhos de integridade, honestidade, fidelidade, simplicidade, misericórdia, generosidade e renúncia. E a pessoa que não pratica essas coisas pode estar esperando alguma coisa, mas não estará esperando pelo Senhor. Sabe o que a Escritura fala? Que Deus está rodeando aqueles que são seus, guardando-os de todo mal. Lá no Salmo 125, os seus primeiros 5 versos, assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e retos de coração, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre a igreja, paz sobre Israel. Deus está rodeando o seu povo e guardando-os de todo mal. Veja o que Salmo 37, versos de 1 a 11, vão nos dizer. Ele diz assim: abra sua Bíblia. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Veja que o que o salmista está falando aqui é o que o profeta diz: assim o Senhor mantém de juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. É o que ele está dizendo aqui: confia no Senhor e faz o bem. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás.
mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A Escritura está dizendo que nós podemos confiar no Senhor. E nós não só podemos, como devemos confiar no Senhor no momento de agora. Porque Ele está preparando para nós um reino. Um reino onde não haverá injustiça, onde o pecado, quando nós falamos de injustiça, não é a justiça social que está se referindo, não. É ao pecado que gera todo tipo de desigualdade e corrupção no meio da sociedade onde o homem habita. E o Senhor está trabalhando o seu povo, tratando o seu povo como seus discípulos, para aguardar e esperar esse dia. Mas perceba que aqui nesse mundo, esses homens que estão indo de mal a pior, eles não estarão soltos. Porque a palavra de Deus diz que no momento determinado, o juízo temporal vai alcançá-los. Mas de nossa parte, o que nós devemos fazer é confiar plenamente em Deus. E aí essa narrativa termina porque não haviam compreendido o milagre dos pães, mas esse não entendimento está atrelado ao comportamento deles com relação ao que Jesus fez. Veja aqui no verso 51: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos. Por que eles ficaram atônitos? Eles agora ficaram mais surpresos, mais assustados, vamos dizer assim, do que anteriormente com a visão supostamente de um fantasma. E por que eles ficaram atônitos aqui? Porque eles não haviam compreendido os milagres dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. O texto de Marcos termina dizendo que eles não entenderam o milagre dos pães, porque os seus corações estavam endurecidos. E com essa declaração, queridos, Marcos nos lembra que a fé não é resultado inevitável de conhecer sobre Jesus, ou até mesmo de estar com Ele. A fé não é algo que acontece automaticamente, nem se desenvolve de forma inevitável, mas é uma decisão, uma escolha pessoal. E aqui nós podemos ver que o discipulado cristão é ameaçado mais pela falta de fé e dureza de coração do que pelos perigos externos. Perceba, queridos, que em meio às tempestades, tribulações e adversidades das nossas vidas, Jesus se revela a nós, seus discípulos. E aqui nós temos duas faces: tribulação e adversidade, que se combinam com um propósito unificado. Deus revela aos seus discípulos em meio ao fogo. Da mesma forma como no Êxodo, quando Deus se revelou como eu sou em meio à opressão de Israel no Egito. Aqui nós estamos vendo Jesus se declarando na tempestade ali do mar, se revelando aos seus discípulos. E Marcos, nesse contexto, ele vai reafirmar esse ponto de forma suprema no final do seu livro, quando lá no capítulo 15, na cruz, o centurião reconhece Jesus como Filho de Deus, pela catástrofe que acontece em meio à sua crucificação. Provavelmente era meio-dia e há uma treva intensa, uma negridão intensa, uma noite em pleno dia, e a terra se move, fende, e diante de todo aquele espetáculo,
aquele centurião, aquele homem diz: verdadeiramente este era filho de Deus. E é interessante porque quando as nossas defesas do orgulho são rompidas, nós por vezes vemos a presença de Deus na situação. Eles estavam com o coração endurecido. Como que eles ficam atônitos, surpresos? E a expressão aqui é uma expressão de alguém que nunca viu o que eles estavam vendo. Eles viram o Senhor Jesus curar um homem de uma mão ressequida. Eles viram o Senhor Jesus ressuscitando uma pessoa. Eles viram o Senhor Jesus acalmando uma tempestade. Essas coisas deveriam gerar nele não esse tipo de surpresa, esse tipo de perplexidade, mas eles já deveriam esperar que o Senhor Jesus era possível, era passível, tinha poder para fazer essas coisas. É como se eles estivessem numa situação e as coisas acontecessem e um deles dissesse: eu não disse para você, eu não disse. Mas não é assim que aconteceu. E por quê? Porque o coração deles estava endurecido. William Hendricks vai dizer o seguinte: quando Marcos diz que o coração dos discípulos estava endurecido, isso provavelmente significa que a rudeza dos 12 e a sua inabilidade de tirar conclusões necessárias dos milagres realizados por Jesus foi resultado de negligência pecaminosa em meditar nessas obras maravilhosas e na natureza daquele que as realizou, bem como empoderar tudo isso. E aqui, para nós, deve servir como um exemplo didático, porque muitas vezes estamos nos desesperando em determinadas situações, porque desconhecemos, não meditamos ou não cremos naquilo que Deus fez e é revelado na sua palavra. Nós não devemos ficar surpresos com determinadas coisas, mas esperar que essas coisas aconteçam, porque confiamos num Deus. Isso demonstra uma negligência pecaminosa em meditar nas obras e na natureza da pessoa de Cristo. Eles falharam em não perguntar a si mesmo, apesar de atribuir divindade a Cristo nesse momento, sobre o que poderia se esperar de tal ser divino, ou seja, de Cristo. Mateus capítulo 14, verso 33, que é o texto paralelo, diz que ao final, diz assim: os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês da igreja para esse aspecto da dureza do coração. Porque a dureza de coração resulta em fracasso no discipulado, ou seja, fracasso na vida cristã. Nessa narrativa, os discípulos se concentram em uma situação difícil, em vez de olhar para Cristo, que supre todas as suas necessidades. E aí nós estamos vendo, com esse tipo de comportamento vindo à tona, uma perspectiva centrada no mundo, em vez de ser centrada em Deus. E essa dificuldade apresentada aqui vai permear as reações dos discípulos no restante do Evangelho de Marcos. E perceba que isso também acontece conosco. Quando titubeamos diante do Senhor, não crendo naquilo que Ele pode fazer e da forma como Ele faz, nós estamos mostrando uma perspectiva centrada no mundo, em nós,
e não em Deus. E eu gostaria de ler aqui mais uma vez o comentário de Matthew Henry sobre isso. É um comentário um pouco grande. Eu podia ter cortado ele, mas eu fiz questão de lê-lo na íntegra. E gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o final daquilo que ele diz. Ele começa assim: eles ficaram mais surpresos e assombrados com esse milagre do que lhes seria apropriado. E esse sentimento estava na base da sua surpresa, o que era verdadeiramente digno de culpa. Eles ficaram muito assombrados e maravilhados. Ficaram em perfeito êxtase, como se isso fosse uma coisa nova e incompreensível, como se Jesus nunca tivesse feito nada semelhante antes. E eles não tivessem motivo para esperar o que ele fizesse agora. Eles deviam admirar o poder de Jesus e confirmar a sua crença de que ele era o Filho de Deus. Mas por que toda essa confusão a respeito disso? Porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Se eles tivessem dado a ele a sua devida importância, não teriam ficado tão surpreendidos com esse milagre, pois a multiplicação dos pães era uma amostra tão grandiosa do poder de Jesus quanto o seu caminhar sobre as águas. Eles ficaram estranhamente tolos e irracionais, e o seu coração estava endurecido. Caso contrário, eles não teriam julgado tão inacreditável que Jesus pudesse ordenar uma calmaria. E aí ele diz assim, eu gostaria que prestassem bem atenção no que Matthew Henry vai falar. É a falta de um conhecimento correto das obras anteriores de Jesus que nos leva a pensar nas suas obras atuais, como se nunca tivesse ocorrido nada semelhante antes. Falhamos profundamente quando não buscamos conhecer a Deus nas Sagradas Escrituras. Falhamos profundamente quando o nosso conhecimento a respeito de Cristo, a respeito de Deus, a respeito do Espírito Santo, ou seja, a respeito do Deus Trino, não se revela semelhante ao que nós temos na Palavra de Deus. Isso não vai gerar confiança, a confiança certa, a confiança exata que devemos ter naquele que é o Senhor das nossas vidas. E mostra claramente, como falei, a nossa perspectiva não centrada em Cristo, em Deus, mas centrada em nós mesmos. Essa fala nos diz que muitas vezes nós não levamos em consideração o que a Escritura testifica a respeito de Cristo. E agimos de forma como se não tivéssemos um Deus que cuida amorosamente da nossa vida e da nossa alma. Essas coisas são escritas de João no seu último capítulo, no praticamente o último verso do seu Evangelho, para que creiais que Ele é o Filho de Deus, e para que tenhamos paz e confiança nele. E aí, diante disso, chegamos a uma conclusão. E foi a conclusão que eu cheguei quando estava preparando esse sermão. Senhor, aumenta-nos a fé. Se faz presente em nossas vidas de tal forma que possamos ver em todas as nossas realizações nessa vida a presença de Deus. Eu gostaria de terminar recapitulando algumas coisas que falamos nessa exposição. E a primeira foi a importância da oração. Eu gostaria que você percebesse
que a maneira como nós oramos, ou a maneira como damos importância à oração, demonstra o que nós sentimos em relação a Deus. A segunda coisa que eu gostaria de lembrar aos irmãos, que Jesus, ao andar sobre as águas e ao dizer, vou passar adiante, está se revelando Deus Emanuel mais uma vez para os seus discípulos e para nós. Ele é o eu sou do Velho Testamento. Cristo é o eu sou do Velho Testamento. Outra coisa que eu gostaria de lembrar aos irmãos, que Deus, na pessoa de Cristo, guarda o seu povo de todo mal. Na oração sacerdotal, ele diz ali no final da sua vida, Senhor, eu os guardei até o final. Eu os amei até o fim e os guardei porque eles são teus. Nós somos guardados por Deus em Cristo. E precisamos confiar de todo o nosso coração somente nele. E por último, a dureza de coração traz fracasso no discipulado. E os atos de Deus na Escritura devem nos fazer descansar diante dos nossos temores, porque Deus cuida dos seus filhos. Conhecer o que Deus fez na vida do seu povo nas Sagradas Escrituras nos dá a certeza de que Ele fará e faz tudo por nós. Precisamos crer somente. E o que da nossa parte é exigido é vivermos a vida pactual. Porque Ele é aquele que tem cuidado de nós. A certeza que eu tenho a respeito da minha fé e daquilo que Deus vai fazer na vida do seu povo não está fundamentada em mim ou naquilo que eu conheço, mas naquilo que Deus fala através da sua palavra. Nós devemos confiar. Por isso que muitos homens da história se tornaram homens conhecidos porque passaram por grandes dificuldades, mas estavam firmes diante do Senhor. E eu me lembro de uma situação, eu não vou lembrar precisamente essa história, mas era no tempo em que os cristãos, no período da Reforma, estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. E muitos morreram de forma trágica. E conta a história, isso está numa das revistas dos puritanos, de dois homens que seriam mortos por viverem o Evangelho, por pregarem o Evangelho. Era um senhor de idade e um jovem. E diante da fogueira, eles seriam queimados. Eles poderiam assinar ali um termo desmentindo e negando tudo aquilo que eles pregavam e aquilo que eles estavam vivendo. E aquele homem chega para aquele jovem, firme também, mas temeroso. Ele diz assim: meu filho, não tema, hoje estaremos na ceia do Cordeiro. O que faz um homem ter uma postura dessa diante da morte? É saber quem é o seu Salvador e para onde ele está indo, para onde ele está caminhando. Ele, naquele momento trágico, estava indo se encontrar com o Senhor. Essa deve ser a nossa expectativa também, diante das dificuldades, das provações.
sabendo que do outro lado está Cristo nos aguardando para nos entregar uma coroa eterna. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor esteja gerando em nós, ó Pai, um temor ao Senhor, ó Pai, uma necessidade de buscarmos constantemente a Tua presença em nossas vidas. Senhor, aumenta a nossa fé, nos faz confiar, ó Pai, nos Teus propósitos, ó Pai, e nos Teus planos, tanto para a vida da igreja, quanto para a nossa vida individualmente. Porque não estamos, ó Senhor Deus, como pessoas desligadas, ó Pai, da Assembleia de Cristo, da Assembleia de Deus, do povo de Deus. E a nossa sorte, Pai, se junta à sorte do Teu povo. Por isso queremos te pedir, ó Pai, o Senhor esteja nos dando confiança, Senhor Deus, diante das provações, das dificuldades. Sabemos que temos um Deus que pode acalmar tempestades e que também, em meio à tempestade, Ele pode nos dar segurança, descanso e conforto. Possamos confiar no Senhor, ó Pai, e entregar, ó Pai, as nossas vidas plenamente em Suas mãos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.